uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a este programa Algo a Mais desta quarta-feira. Hoje, um programa mais do que especial. Nós pensamos em você, para quem trabalha em empresa, para quem é empreendedor, para quem também, pessoa física que está aqui nos assistindo hoje, falar sobre organização financeira. E nós estamos aqui para falar sobre com a Andréa Dallagnol, que ela é contadora e empresária. Então, para iniciar o ano, já pensando em planejamento e tudo mais, é um programa super especial. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E para iniciar a nossa noite, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. A Ótica Bem Ver, com joias, acessórios, perfumaria, óculos de sol, de grau, dá uma passadinha lá. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros, aqui na esquina da Placidina do Araújo, você encontra uma loja com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E eu e o Franco estamos aqui muito felizes em vestir Beneduzzi nos programas Algo a Mais. A Uprana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. A URP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata. Você sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20, além de eles estarem com uma super promoção. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom e concorre a um carro 0 km. Então, aproveita e compra lá no RP Mercados. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. E agora, agradecendo a todos que acreditam na Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Agora, minhas boas-vindas, né? Meu boa noite vai para a Andréa. Seja muito bem-vinda, Andréa. Boa noite a todos. Boa noite, Laura. É um prazer estar aqui na Conecta, compartilhando um pouco do nosso conhecimento e contribuindo para o planejamento do ano 2022 e os próximos anos também. Então, aproveitamos também para desejar um bom 2022 para todos os nossos telespectadores. Com certeza. E, Andréa, hoje esse papo, eu digo assim, é muito importante, porque nós vamos falar em específico de empresas, mas as pessoas que estão assistindo, elas podem estar ouvindo com um pouquinho mais de atenção e daqui um pouco aplicando em várias situações da sua vida, né? Porque planejamento financeiro sempre é muito importante. Com certeza, faz parte da vida das pessoas e das empresas também, faz parte de todo o nosso dia a dia. Então, poder conhecer um pouquinho mais, lidar com o dinheiro, com o financeiro, é questão de saúde também, né? Então, se a gente está com o nosso financeiro equilibrado, a gente está mais tranquilo no nosso dia a dia. Então, a gente consegue fazer planos, projetar, crescer a empresa ou fazer viagens, fazer estudos, ter a nossa casa. Então, também traz bem-estar. Então, estar com as finanças em dia é bom, nos traz saúde e felicidade, tanto na empresa quanto na pessoa física. Com certeza. E, Andréa, pensando nessa organização que nós precisamos ter, porque assim, início de ano, eu sempre digo, início de ano a gente vai melhorar tudo na nossa vida, né? Dá aquela virada de um dia para o outro, a gente diz, nossa, já me sinto renovado, é esse ano que tudo vai dar certo. E sim, a gente faz questão com que dê, tanto que por isso que trazemos dicas como essa para cá, né? Com certeza. É como a segunda-feira da dieta, toda segunda a gente vai começar, né? Então tem toda essa situação. Mas vamos entender o que realmente é um planejamento financeiro, pensando que estamos no dia 5 de janeiro de 2022. Perfeito. Então, o que é um planejamento financeiro? Ele é um guia, um roteiro, onde ele nos traz as informações para onde a gente quer chegar, aonde a gente quer ir, os objetivos.
para isso eu preciso conhecer a minha realidade. Então é uma junção da minha realidade, da situação onde eu estou hoje, nos meus números, na minha posição, e eu projeto um objetivo. Eu tenho que planejar um objetivo. Se eu não tenho um objetivo ou uma meta para atingir, fica difícil eu fazer um planejamento. E o planejamento envolve toda a estrutura da empresa, porque não é só o financeiro. É ali que muitas vezes acontecem algumas pequenas falhas. Às vezes o empresário, ele é muito bom naquilo que ele faz operacionalmente. Por exemplo, eu costuro roupas, fabrico sapatos, sou uma ótima cozinheira, então vou abrir um restaurante, vou abrir uma fábrica de calçados, mas eu tenho que dominar ou entender ou também ter estrutura de pessoas qualificadas em outras áreas de gestão, porque o financeiro, ele é resultado do lucro da minha empresa. Então, se eu gerar lucro, eu vou ter dinheiro, vou ter financeiro equilibrado para dar sequência na minha empresa. Então, é importante ter o planejamento financeiro embasado na organização da empresa. André, aproveitando que são alguns dados que a gente acaba coletando, e mesmo muito se fala que uma empresa, para ela realmente ver que vai dar certo, ela precisa atingir, por exemplo, 5, 6 anos de vida para dizer sim, ela está girando e ela está de forma correta na questão financeira, porque imagino que a produção, para quem eu digo, poxa, sou fotógrafa a vida inteira, então eu sei fazer isso. Agora, outras coisas nos setores a gente vai aprendendo aos pouquinhos, ou mesmo contando com pessoas que saibam fazer isso. Então, muita gente inicia com todo gás porque inicia sabendo fazer, né? É como tu disseste, eu sou uma pessoa que, nossa, me dou super bem na costura, vou fazer, né, peças, vou aproveitar e vou criar uma marca, porque hoje a gente tem marcas aqui em Nova Prata mesmo, né, que vão para todo o Brasil, então é incrível, muito legal isso. Porém, a gente precisa estar de olho, e essa questão de dizer, poxa, nós chegamos a tantos anos, isso já chegasse provavelmente a ver esses dados que o pessoal comenta, ou mesmo no teu trabalho, ver isso acontecendo? Isso, realmente, os anos iniciais são anos de amadurecimento e de evolução da empresa para ela poder chegar na estabilidade. Claro que isso são os estudos. Sim. Hoje a gente pode dizer, depois dos últimos 2 anos, que a questão de estabilidade é um pouco complicado, né? Em relação ao segmento e momentos que se está vivendo. Mas deve-se buscar, sim, a questão dos primeiros anos de amadurecimento, de evolução, de organização. Então, segundo as pesquisas, é de 3 a 5 anos inicial, para depois poder ter um resultado realmente lucro, para que a empresa começa a ter um retorno, porque os primeiros anos é para investimento, desde a parte de estrutura, de conseguir mercado, se posicionar no mercado, Sim. ter os clientes e ter toda a sequência desses clientes também. Então, colocar o seu produto no mercado e que ele tenha uma continuidade. E a questão de preparação de equipe. Então, quando se está estruturando uma empresa, então um novo negócio, a equipe também é nova. Sim. Então, também tem o período de ter a experiência da própria equipe para poder manter a qualidade do produto que se deseja entregar. Então, é todo um contexto. Então, para eu ter a minha empresa dando resultado, eu tenho que ter operacional funcionando e a parte de pessoas também, que atualmente também é um grande desafio, poder ter pessoas engajadas na questão da empresa, no comprometimento, no processo, nos cuidados, porque qualquer perda ou retrabalho resulta em perdas financeiras. Claro. Então, qualquer problema em todos os setores da empresa resultam diretamente na questão financeira. Eu costumo dizer que na parte das empresas a gente tem 4 pilares que são fundamentais para dar sustentabilidade e amadurecimento na empresa em questão financeira. Tem que cuidar da parte comercial, que é a parte de venda, de colocação de produto, né? A questão operacional do processo, a parte de pessoas, como eu coloquei, sem pessoas é muito difícil a gente fazer toda essa logística, e cuidar do financeiro. Então, são os 4 pilares fundamentais que fazem a diferença em qualquer empresa. Certo. Então, a gente entende que é
amadurecimento. Errando que se aprende, e a ideia é que se aprenda também, né? Porque a gente sabe, as coisas vão mudando. Às vezes tu imaginou que no primeiro ano seria de uma forma, já não foi, então tu precisou mudar algumas questões operacionais, comerciais, enfim. E agora pensando nisso para pessoas físicas, poxa, quem sabe quantas vezes a gente disse, esse ano é o ano que eu vou realizar algum sonho. Então eu vou chegar até dezembro e eu tenho certeza que ou eu vou já ter, né, concretizado ele, ou eu vou ter as condições para isso. Mas muitas vezes, então, fazendo só o link, nem a empresa ou nem a pessoa física consegue chegar nisso se não houver essa organização. E para a gente poder ter essa ideia de organização bem colocadinha, bem pautada, que etapas que nós precisamos seguir para que isso realmente seja satisfatório? Perfeito. Então, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, primeiramente a gente tem que ter conhecimento da nossa realidade, né? A gente precisa saber onde a gente está. Eu estou no 0 a 0, eu estou com reserva financeira, eu estou com fluxo de caixa, eu estou endividada, quanto é o meu endividamento. Então, eu preciso realmente ter essa clareza de onde eu estou. A partir disso, então, a gente faz um plano de ação, que é no sentido de otimizar as duas pontas, otimizar o aumento de faturamento, o aumento da receita, ou no caso da pessoa física, como ganhar mais. Vou ter um segundo trabalho, eu vou ter algum trabalho freelance, eu vou fazer alguma coisa em horas vagas, eu vou me dedicar mais no trabalho para poder ter uma promoção, vou buscar um treinamento. Então, da mesma forma que a empresa tem que buscar aumentar o seu resultado, o seu faturamento, a pessoa física também tem essas possibilidades. E em contrapartida também buscar a sua redução das despesas, né? Então, separando sempre o que é fixo do que é variável, tanto na pessoa física, na nossa casa, no nosso dia a dia, como as empresas, a gente tem sempre as despesas variáveis e as despesas fixas. Então, conhecê-las e poder controlá-las e, na sequência, poder diminuir, vai fazer toda a diferença, porque é o conjunto que a gente vai conseguir ter um resultado melhor no final. Então, conhecer, traçar, então, objetivos para onde a gente quer chegar. Aí eu quero viajar, eu quero investir numa empresa, aumentando a linha de produtos, desenvolver um novo produto. Então, nesse caso, é mais a longo prazo. Eu vou ter que fazer pesquisa, eu vou ter que fazer os testes, eu vou ter que investir em matéria-prima. Então, eu preciso um investimento maior nisso para depois ter o retorno. Então, por isso que é importante conhecer a realidade, saber o que a gente quer e fazer um plano de ação. Um plano de ação com metas e com índices que acompanham essa evolução, porque não adianta eu estou hoje neste ponto, quero chegar no ponto X, mas eu não acompanho. Eu faço um plano e não faço esse acompanhamento. Então fica muito mais difícil de você chegar no teu objetivo, porque aquilo que você não acompanha, você não controla. E se lá no meio tiver algum problema, alguma questão interna ou fatores externos, que nos momentos que a gente vive também, então a gente tem muitos mais problemas financeiros ali na frente, né? Nós tivemos os fatores externos, a pandemia, né? Então, como antes de iniciar o programa, nós estávamos trocando umas figurinhas e falamos que houveram empresas que cresceram muito com a pandemia, porque as pessoas olharam para dentro de casa e aí viram, poxa, eu acho que eu vou trocar esse sofá, acho que eu vou trocar isso, eu vou trocar aquilo, né? Então tivemos uma ascensão de algumas empresas. Agora, nós tivemos muitas pessoas que lidavam ou com a questão de aglomeração mesmo, que são festas e tudo mais, e não puderam trabalhar durante esse tempo. Então, esses fatores, a gente diz, poxa, 3, 4 meses, a gente consegue viver, mas 1 ano, 2 anos, sem poder trabalhar nisso, realmente, por mais que eu tivesse uma organização, né, pensando em todos que se colocaram, acabaram passando por isso, se não se reinventaram, se não, tudo dificultou. Então, a questão da organização, a gente precisa ter essa como tu disseste, essa visão para até onde eu quero chegar. E como tu me dizes assim,
poxa, agora então vamos ter a meta traçada. É lá que nós vamos. Ou se é uma empresa, neste ano nós vamos zerar talvez financiamentos, nós vamos adquirir equipamentos. Se é uma pessoa que quer, por exemplo, também ou zerar suas dívidas, ou enfim, como essa pessoa ela precisa ver isso e tentar ter essa organização para que realmente possa chegar nesse ponto. Falamos das etapas, mas na vivência, na experiência de receber pessoas que chegam para ti também e falam sobre questões de dúvidas, o que pode, o que não pode, vale fazer mais financiamento, vale, ou por exemplo, pessoas que já estão com o nome, né, que já tem alguma questão que está deixando de ter seu crédito, enfim. Então, como nós podemos ver isso? Certo. Quando a gente fala de planejamento, de projetos, objetivos, geralmente a gente vislumbra um ano, um longo prazo. Então, geralmente é isso mesmo que a gente tem como prazo de referência. Mas o importante é fazer no mês a mês, no dia a dia. Então, o objetivo, ele é período de 1 ano ou 2 anos, dependendo do investimento do projeto. Mas a gente só vai chegar lá se no dia a dia, no mês a mês, a gente tiver as informações e os números na ponta do lápis. Então, eu digo que, por exemplo, um MEI, uma pessoa física, pode ser uma planilha de Excel, pode ser uma agenda bem elaborada, mas que a gente consiga ter mês a mês a separação dessas informações. O que são as entradas, que tipos de entradas que eu tenho, as despesas, lembrando novamente o que é fixa do que é variável, na ponta do lápis mês a mês. Então eu tenho uma meta que eu tenho que sobrar R$1.000 por mês pessoa física para poder reinvestir. Eu tenho que caber o meu orçamento dentro desse número. Então eu vou ter o mês, vou executar ele no final do mês sobrou. Então, a questão de planilhas e orçamentos familiares é mês a mês. Então, será que nós temos que focar como uma dieta? É todo dia, é só por hoje. É só por hoje. É importante lembrar que, como toda dieta, se ela for muito maçante, a gente desiste, né? Sim, isso. Então, tanto na pessoa física quanto nas empresas, é importante ter uma fatia reservada para os momentos de extravasar, para os momentos de lazer, para os momentos de pecado na pessoa física também, né? E na pessoa jurídica também. Então, é importante que parte do faturamento, parte do resultado esteja realmente programado para reinvestimentos na empresa, nos projetos e para essa gordurinha também e para os imprevistos, porque se for muito rígido, a gente desiste, principalmente a pessoa física, né? Então, o importante é fazer uma distribuição consciente dentro da realidade de cada pessoa física, porque a minha realidade, Laura, pode ser diferente da tua. Tu tens um objetivo, eu tenho outro, eu tenho no curto prazo, você tem no longo, então não existe uma receita do bolo. O que existe é o conceito e a disciplina da gente realmente saber o que a gente quer e se organizar para isso. Quanto mais rígido eu for, pode ser que eu chegue mais rápido lá, mas eu não tenho tanto pressa, eu posso chegar mais devagar. Então eu posso cometer gastar um pouquinho mais. Então, depende muito do objetivo de cada um. Mas o que não muda é com equilíbrio financeiro, com organização e anotações. Então, para mês, pessoas físicas pode ser até planilhas. Já para empresas, então, softwares financeiros, né, para empresas de pequeno porte, empresas de grande porte, então, pela complexidade ou pelo volume, já utilizam, então, sistemas mais específicos, né, que integram todas as informações, avaliam índices. Então, nas empresas é muito utilizado, Laura, a questão de ponto de equilíbrio, fluxo de caixa, margem de contribuição. E uma questão que a gente vivencia muito é, às vezes, as pessoas terem dificuldade nas empresas de precificarem corretamente o seu produto. Porque se eu não estou precificando de acordo, no final não vou ter lucro. Se eu não vou ter lucro, eu não vou ter dinheiro. Então, o planejamento financeiro em si, ele é bem complexo quando envolve
toda a empresa. Com certeza. E vamos falar mais sobre a questão da precificação dos nossos produtos, das nossas prestações de serviço no próximo bloco. Então, fica conosco que o programa Algo a Mais volta a seguir. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. Uma colinha. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre a organização financeira para empresas, mas nós estamos entendendo que várias dicas que estão sendo dadas aqui pela Andréa Dallagnol é justamente para que a gente possa colocar em prática para quem tem empresa e para quem também é pessoa física. Então vamos aproveitar e sugar ao máximo. Hoje, 5 de janeiro, aproveitando iniciar o ano de uma forma muito tranquila e também com planejamento. Entendemos que é época de férias, aproveitem muito, mas para quem já começou a dar seus primeiros passos e dizer, não, nesse ano eu vou querer fazer algumas modificações na minha vida, quero dar alguns passos a mais para o sucesso, por que não, né? Todos nós queremos evoluir, estamos aqui para evoluir. Então, a questão é, para quem é dono de empresa e sim vislumbra chegar ao final do ano talvez com menos dificuldades do que o ano passado, o outro ano, como falamos, pandemia, tudo mais, outras questões, e mesmo sem pandemia, sabemos que existem situações que a gente passa sem muito controle também. Então é muito bom a partir de hoje já começar a pontuar e ver o que realmente faz sentido, o que vale a pena, e questões que podem estar nos auxiliando durante todo esse processo. E agora, voltando, então, falando com a Andréa, que ela ela é contadora e empresária, nós estamos compreendendo sobre esses passos, e um dos passos que ela comentou no final do último bloco é sobre a precificação dos nossos serviços, tanto da nossa mercadoria quanto da nossa prestação de serviços. Então, Andréa, quando a gente entende que nós precisamos ter um valor que seja correto
por vezes, a gente imagina, não, mas tanto seria muito bom, mas talvez eu não vá ter uma venda muito boa com aquele valor. Mas como eu posso entender que eu estou cobrando de uma forma correta? Perfeito. Então, Laura, tudo começa na hora que eu adquiro o meu produto. Eu costumo dizer que preço de um produto é diferente de custo de um produto. São questões totalmente diferentes. Eu posso pagar para um produto R$50, mas ele me custa 70. Por quê? Eu tenho frete, eu tenho seguro, eu tenho outras questões de armazenamento e para ter o meu produto dentro da minha empresa. Então, é muito importante saber que preço é diferente de custo, principalmente no momento que eu adquiro a mercadoria. Então, eu preciso partir do princípio de quanto me custa de fato na minha empresa aquele produto. Da mesma forma que tem algumas empresas que também têm que pagar diferenciais de impostos. Então, a questão tributária entra junto na questão do custo da mercadoria para ter na minha empresa. Após essa etapa, eu preciso saber os meus custos variáveis e os meus custos fixos que eu vou agregar a este meu produto, porque o meu preço de venda ele tem que ser composto por 3 grandes grupos. O meu preço de venda tem que ser composto pelo custo que a mercadoria realmente que eu desembolsei, que ela me custou, a estrutura operacional de custo e despesa que eu tenho para manter a minha empresa e uma fatia do lucro. Então, o preço ele tem que ser composto por esses 3 elementos. Quanto menor for a minha estrutura, o meu custo, menor vai ser o meu preço de venda para colocar o meu produto no mercado. E trabalhar no equilíbrio do lucro também. Porque, eu preciso aumentar o meu lucro. Seria muito simples, eu vou dobrar o meu preço de venda? Simples. Mas na prática não é simples assim. Eu preciso avaliar se aquele meu preço final, depois que eu faço toda essa minha composição, ele está dentro do mercado? Ele está competitivo? Eu compraria um produto por esse valor? Então, sempre é importante fazer primeiro o cálculo, é a minha questão real, dentro da minha realidade de quanto a empresa gostaria, quanto me custa, quanto é a estrutura operacional que eu tenho e qual que é a minha margem de lucro que eu desejo ter no meu bolso. Componho isso. E aí eu comparo e analiso com o mercado, se eu estou dentro ou não, e também a questão se eu tenho algum diferencial. Aquele meu produto realmente é diferente, tem um valor agregado que faz jus eu colocar um preço maior em cima, porque vem a questão de segmentação de produtos também, né? Sim. Então, para cada segmento, para cada ramo, tem as suas particularidades. Ou eu vou ganhar na quantidade, no volume, é um produto que gira muito, então eu vou fazer todo um trabalho para ganhar no volume, claro. E não na questão de menos... Essa relação... A quantidade não... tu acaba produzindo mais para poder render um valor um pouquinho melhor. Exatamente. Né? Então, o conceito é o mesmo da composição da precificação. Mas quanto vai ser o meu lucro vai depender justamente da particularidade do meu segmento, do meu produto e o que eu almejo. Ou tem algumas empresas que, dependendo do produto, do segmento, vão querer preservar sempre a qualidade. Então, eu vou ter um segmento selecionado em questão de produto mais requintado ou não, uma questão mais de consumo. Então, são esses fatores também acabam contribuindo na questão de elaboração do meu preço de venda final. Mas eu tenho uma boa bagagem, que é conhecer a minha estrutura, que vai fazer a diferença. E tu sabes que te ouvindo falando tudo isso, a gente compreende que empresas maiores têm um controle maior em relação a tudo isso. E aí me coloco a pensar aqui em microempreendedores, pessoas que são ou que têm seus MEIs e pensam, poxa, é só uma prestação de serviço, então ainda bem, é só cobrar pelo meu serviço, mas elas esquecem que elas estão por vezes num ambiente ou uma sala locada, ou se não é locada, eu estou em casa, numa peça da minha casa, mas eu tenho um ar-condicionado ligado o dia inteiro lá. Eu tenho, por exemplo, uma estrutura que eu precisei montar para poder prestar esse serviço. E a gente não faz, por vezes, algumas pequenas contas, que é dizer assim, talvez a minha luz aumente, talvez eu tenha que ter uma manutenção em tal equipamento. Para quem é costureira, por exemplo, mas é só linha, né? E não faz o cálculo de, por vezes, o que
precisa a mais para ela estar ali realmente fazendo o seu trabalho, prestando o seu serviço, para que tenha, né? Então, quando tu falasse sobre pensar em cada coisa, eu realmente levei para muitas vezes assim, quantas vezes a gente não calcula situações que são realmente necessárias, mas que tu diz, não, mas é que é óbvio, eu preciso de luz em casa, isso é normal, mas é que talvez tu tenha um gasto maior, então tu não contabiliza isso no teu produto. Isso, e às vezes acontece essa tua colocação muito bem feita, Laura, eu estou em casa, então eu uso a luz, eu uso a internet, eu uso o ambiente, e às vezes ao meu próprio serviço eu acabo não colocando, mas se não tivesse eu, né, fazendo esse trabalho, eu teria que contratar alguém. Exato. Então, exato. E quanto me custa um funcionário? Quanto me custa os encargos? Aí o trabalho está evoluindo, eu estou conseguindo aumentar as vendas, está sendo bem aceito no mercado. Que bom, agora eu vou alugar uma sala. Então, agora eu vou crescer. Eu digo as dores do crescimento. Então, nessa fase, o planejamento e a organização na ponta do lápis vai fazer toda a diferença, porque você sai de um custo fixo, teoricamente, que não está contabilizado, para uma nova estrutura, onde paga aluguel, luz, água, internet, daqui a pouco tem que ter mais um funcionário, tudo isso. Então, aquele preço que você vendia a tua roupa, o teu calçado, o teu produto, vai ser o mesmo? Ou se você manter, o teu lucro já não vai ser mais o mesmo, porque você está saindo de um custo que você não contabilizava para um custo fixo maior. Desde a questão, quando tem essa questão de crescimento de empresa, de novo espaço, de nova recolocação, não é só os mensais que vão aumentar. Para te preparar um novo ambiente também tem custo de investimento. Então, para mim, pintar a sala, para colocar os novos móveis, a nova estrutura. Então, esse capital inicial, esse investimento inicial que vai me trazer retorno depois, quanto eu vou gastar? E esse capital, esse valor que eu vou colocar numa evolução, no crescimento da empresa, ou até mesmo, Laura, quando eu inicio a empresa, quando eu vou iniciar um negócio, eu penso no mensal, mas eu estou programada para iniciar, quanto eu vou ter que desembolsar para iniciar o meu negócio. E esse valor eu tenho disponível hoje, é um recurso próprio ou eu vou ter que buscar de terceiros? Aí vem toda a questão também do custo financeiro de juros, do custo do dinheiro. Então, é bem importante ter esses cuidados também. Então, na realidade, aqui a gente não precisa estar falando, poxa, tá com uma ideia, realmente ver que é algo que para ti vai fluir de forma tranquila, trabalhar, fazendo, prestando serviço, enfim. Imagino que fazer um investimento que acaba sendo por vezes por via de terceiros, vai fazer a contratação, mas realmente olhar todas as taxas, tudo que tu vai ter e contabilizar, porque se isso, muita gente começou dessa forma e hoje está muito bem. Então, não vejo por vezes, mas tem que ter esse cuidado, porque se não estiver na ponta do lápis, é onde a pessoa pode estar errando no primeiro ano e já vendo que talvez seja muito difícil continuar. Isso, buscar dinheiro de terceiro, capital de terceiro, não significa que é algo ruim. Muito pelo contrário. Tendo a organização e sabendo qual que é o volume que se está buscando de capital de terceiros e sabendo onde vai ser aplicado, então tem que ter essa relação. Buscar dinheiro de terceiro, capital de terceiros, aonde que eu vou aplicar? Ele vai me gerar renda ou é simplesmente para mim pagar outra dívida? Sim. E qual que é a taxa de juro versus prazo? Então, tudo isso é uma composição. Então, temos hoje muitas linhas específicas para investimento de máquinas, equipamentos, para veículos, então focadas em alavancar o faturamento e desenvolver as empresas. Então, linhas específicas com a organização da empresa e aplicando da forma correta, contribui para o crescimento da empresa. Tá então, certo. nem sempre buscar dinheiro de terceiros é algo ruim. Só tem que saber quando buscar e de que forma. Isso aí, então é bacana porque para quem precisar, então só estude da melhor forma que pode estar auxiliando. E eu vejo tudo isso como uma forma bem complexa, porque para quem não conhece, para quem nunca fez, porque tem gente que nasceu nos números, né? Sempre se deu bem na matemática, sempre gostou de tabela de Excel, sempre fez tudo. E por vezes o empresário não tem toda essa malemolência
benevolência, que é dizer, vou fazer o meu trabalho e vou também poder gerir a questão financeira. Parece ser complexo todo esse processo, porém, como tu pode me mostrar isso de uma forma um pouquinho mais tranquila, Andréia? Tudo que a gente não domina muito parece mais difícil, como todas as áreas, né? Da mesma forma que para mim uma área de saúde, uma área diferente, né? É mais difícil porque a gente não domina. O bom é que a gente, como empresário, como também pessoa física, a gente pode conhecer, aprender e aplicar na prática. Então, os profissionais da contabilidade, os contadores e os administradores são as pessoas qualificadas, né? Que elas possuem todo esse conhecimento para trazer esse universo financeiro para uma linguagem simples, para uma linguagem prática, né? Então, como coloquei, a gente tem todos esses conceitos, principalmente na pessoa jurídica, né? Margem de lucro, ponto de equilíbrio, ticket médio, índice de liquidez, giro de estoque. Então, parece algo muito complexo, né? Mas trazendo quando a gente tem as anotações, quando a gente tem os números, quando a gente tem essas informações mês a mês, separadas por departamento, é a partir dali que a gente faz as análises, de uma forma bem simples. Eu compro do meu fornecedor com um prazo de 30 e 60 dias para pagar. Então, eu tenho um prazo de 30 e 60 dias. Eu vendo para você, Laura, em 60 e 120 dias. Então, de uma forma simples, eu vou ter que pagar antes a minha mercadoria do que eu vou receber de você. Então, esse é um exemplo clássico de fluxo de caixa e de prazos de recebimento e prazos de pagamento. Então, o ideal seria sempre eu poder receber do meu cliente num prazo menor do que eu tenho para pagar para o fornecedor. Então, são um exemplo simples. Partindo de novo, se eu tenho as anotações das minhas receitas, dos meus gastos, no final eu vou ter o que sobra. Então, se eu tenho esse número, eu vou poder ir planejando no mês a mês quanto eu posso reinvestir. Como você disseste, Laura, daqui a pouco eu tenho que comprar uma máquina nova, deu algum problema. Então, aquele resultado que eu tenho no final do meu mês, o que eu faço com ele? Então, se eu não sei quanto eu estou ganhando de resultado, eu não sei quanto eu vou guardar de reserva para uma máquina, para um treinamento, para um curso, para uma especialização, para uma pós. Então, por isso que o acompanhamento mês a mês é fundamental. E quando a gente tem o valor guardado, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, eu tenho um valor guardado lá na aplicação, na poupança, no CDI, CDB, nos fundos de investimentos. Então, olhar para esse número também, não somente ter ele lá guardado e não acompanhar. Então, a gente tem bancos, a gente tem corretoras, a gente tem o pessoal especializado em assessoria financeira que pode nos dar um suporte. A gente não precisa saber tudo, a gente tem que saber quem saiba, né, Laura? Claro, conhecer quem saiba, é então, verdade. Da mesma forma, se eu estou focando em organizar mais a minha reserva financeira, em aumentar meu capital de giro, fazer com que aquele meu dinheiro guardadinho possa render um pouquinho mais, também a gente pode buscar essas pessoas que nos acompanham para avaliar os nossos investimentos, avaliar quais são as opções de investimento que podem melhorar esse dinheiro que eu tenho guardado. E quantas vezes, Andréia, pode ser que a gente esbarre na questão de deixa que eu faço, eu não vou buscar um profissional porque ele vai me custar. Então, eu já estou precisando de um auxílio, mas, né, deixa que eu faço. E, por vezes, não é bem feito. Então, uma consultoria financeira, buscar, por exemplo, tem muito essa questão de, deixa que eu dou um jeito de fazer as minhas contas por aqui, não preciso de uma contabilidade, não preciso de... Claro que existe toda a questão do balanço e tudo mais, mas às vezes tu ter alguém aliado aí que pode estar olhando também pode te sinalizar algumas questões no teu balanço, nas tuas coisas. Então, poxa, a busca por bons profissionais também, ela tem um valor, a gente entende que precisa, como
bem um prestador de serviço tem os seus custos e precisa cobrar por isso. Então essa busca também por bons profissionais, ela só tende a auxiliar também as empresas e pessoas físicas, né? Com certeza, se torna um investimento. Então, a base de toda essa questão da organização financeira, da evolução, do planejamento, ele tem que estar alinhado com o planejamento estratégico da pessoa ou da empresa. A qualidade das informações que a gente tem é que vai nos dar subsídio para ter segurança nesse planejamento. Se eu não tenho essas informações claras e seguras e elaborado com um bom profissional, realmente vai afetar na qualidade do meu planejamento. E lembrando assim, que muitas vezes é uma consulta, né? Então tem as questões pontuais que é do mês a mês, que o contador já consegue dar um bom direcionamento para as empresas, porque o contador tem todas as informações da estrutura da empresa e da pessoa física também. Então tem toda essa questão gerencial que o contador pode contribuir já no mês a mês. Claro. E complementa com consultas, com troca de informações com as pessoas especializadas. Muitas vezes eu também já precisei buscar uma assessoria em parceria, uma questão de custos pontual de uma empresa específica. Beleza, a gente não precisa dominar tudo, mas a gente tem que buscar quem nos ajude. Claro. E são questões pontuais que vai fazer toda a diferença para a sequência do negócio. Então, se torna um investimento, porque a contabilidade, a administração, a parte dos balanços dessas informações, na verdade, é toda a empresa. Ela se resume em toda a estrutura da empresa. Então, não adianta eu comprar, não saber precificar, não saber o lucro. Uma vez que eu tenho essas ferramentas organizadas, que eu tenho os relatórios, que eu tenho os gráficos, que eu tenho os índices, eu tenho na mão toda a minha empresa. Então, não adianta muitas vezes eu investir um alto valor em estoque que está lá parado, não gira. Daqui a pouco eu não tenho uma ferramenta, um sistema que me controle o meu estoque. Se eu não tenho um controle de estoque, eu não sei quanto ele está girando, eu não sei qual que é o produto que mais vende, eu não sei qual é o produto que está lá parado, que eu posso trabalhar com ele para uma campanha, para uma promoção de venda. Estoque parado é dinheiro parado e faltando em outras áreas. Então, eu acabo perdendo duas vezes. Então, às vezes, a gente acha que investir num software, num sistema, no controle é burocracia, né? Dá só trabalho. É investimento, é onde tu consegue ver toda a tua empresa nas tuas mãos, através desses relatórios. Tá certo. Então, podendo compreender um pouquinho também sobre isso, que é necessário, sim, é a gente desmistificar a questão de dizer que se eu preciso de profissionais, por que fazer por conta que às vezes a gente não tem aquele controle geral, não tem aquela realmente saber tudo o que está acontecendo. Dessa forma, tua empresa vai entrar eu até vejo profissional, né? Porque a gente diz, não, mas eu já sou profissional. Sim, mas é profissionalizar a tua empresa, porque o teu MEI é uma empresa. Então a gente precisa compreender que não precisa ser grandes empresas para que tenha a questão de gestões e outras situações aí que são, sim, que podem te auxiliar. Mas agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com esse papo nesta noite no programa Algo a Mais. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A Manfi traz tradição em seus produtos.
A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Nossa missão é entregar produtos de excelente qualidade a nossos clientes. Afinal, mobiliar a casa é um sonho. Queremos fazer parte dele e tornar essa experiência única. Nossos móveis são de produção própria e nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta. Contamos com equipe qualificada para desenvolver desde o projeto até a entrega em sua casa, garantindo um acompanhamento personalizado do início ao fim. Venha nos visitar e conferir de perto nossos produtos. Objetivo Ambientes sob medida. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Daqui a pouco falar um pouquinho do tributário. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Aqui a gente tá num papo que nós não paramos no meio dos comerciais, porque justamente é legal. A gente vai trocando ideias para poder trazer da melhor forma a informação para você. E hoje nós estamos falando sobre a organização financeira para empresas, lembrando que várias questões podem ser aplicadas na pessoa física, né? Então, quem está aí ouvindo todo esse papo já vai compreendendo que existem situações que a gente já pode estar nos auxiliando no nosso dia a dia. Estou aqui com a Andréia Dallagnol, que ela é contadora e empresária. E Andréia, agora a gente falou sobre várias questões que pesaram muito, né? Porque a gente fala sobre é complexo, por vezes difícil, acreditar de que sim, um sistema pode me auxiliar, ter um custo maior com uma gestão, com um contador, com tal coisa. A gente começa a pesar tudo, porque a gente acha que tudo isso pode ser muito burocrático e caro. Mas a gente já entendeu que tudo isso faz parte e é necessário. Perfeito. Então, entendendo isso, quais os benefícios de quem aposta de uma forma correta? Perfeito. É fundamental, é necessário e faz toda a diferença para as empresas. Então, assim, mais é começar o processo de organização. Sim. Depois que ele já está iniciado, que tem as pessoas que estão fazendo toda essa organização, já se tem as ferramentas, ou é sistema, ou é planilha, e se tem uma rotina, se tem o passo a passo, tudo isso acaba entrando numa naturalidade, porque fica tão bom depois que você tem um processo, tem uma rotina, e vai fazendo os devidos registros, os devidos controles, que no final do mês tu tem toda a tua empresa na tua mão. Então isso acaba se tornando tão bom que tu começa a avaliar como que eu não fiz isso antes. Fica confortável. Fica confortável. Tem Imagina, clareza. Primeiro, segundo mês não é tão confortável assim. Mas quando tu vê que tá tudo aí, o que eu preciso? Tá em tal planilha. Ai, que fácil. Que simples. Exato. E nesse momento que a gente começa a ter a visão completa da nossa empresa ou da nossa questão particular, segmentada, setorizada, se vê quanto se está gastando com cada item, quanto se está sobrando. Eu costumo dizer que a gente começa a tomar consciência da nossa realidade. Então, uma vez que eu tomo consciência, eu consigo também saber por onde eu posso atacar. Sim. Nossa, estou gastando muito com luz.
estou gastando tudo isso com manutenção de equipamento. Eu só vou ter essa informação se eu tiver anotação, se eu tiver o controle e fechar o meu mês e acompanhar esse número, senão eu não vou saber. Então, daqui a pouco vale a pena eu comprar um equipamento novo, mais moderno, vai me produzir mais, vai se pagar e vou gastar menos com manutenção, a produção fica parada e eu atrasando os meus pedidos. Então, é tomar consciência da realidade quando a gente consegue acompanhar esses relatórios. Então, nesses momentos, a gente consegue ver os problemas, resolvê-los com mais rapidez. Consequentemente, quanto mais rápido eu resolvo um problema, menos me custa. Com certeza. Então, e a gente acaba vendo situações que realmente, quem sabe, sem um controle nós não veríamos. E eu vi esses dias, teve o Ezequiel, que esteve aqui conosco no programa, Ezequiel Perusso, ele é empresário, e ele diz assim, custos são sempre necessários cortar. Então ele diz assim, a gente tendo um controle diário, a gente consegue ver, mas será que eu precisava realmente ter aquele custo? Poxa, será que eu poderia ter em várias situações? Por exemplo, eu vou chamar alguém para dar uma manutenção na minha empresa. Eu preciso de manutenção em um lugar. Mas se eu tivesse pensado, essa pessoa nessa mesma chamada já poderia ter feito outra coisa e outra coisa. Aí ela não ia me cobrar duas vindas, né? Então eu digo, são coisas que a gente diz, não, precisou, chama. Não, chama, mas presta atenção em tudo que tu precisa, né? Chama quando realmente tudo está... Poxa, então já faz isso, já faz isso, já faz isso. Mas daí a gente não pode arrumar. Mas tu sabe que aquela manutenção, quando chamar de novo, vai ter o custo extra. Então tem essas questões que parecem ser tão simples, mas elas no final do teu dia, da tua semana, é uma grande diferença no teu caixa, né? Com certeza. E além da questão da redução, quando tu olha para um custo, também a gente tem redução a um certo ponto. Chega a um certo ponto que não se consegue mais cortar. Sim. Então, a gente tem que olhar para aquela estrutura de despesa, de custo, de como eu posso fazer ela render mais. Então, eu tenho ela, não posso ficar sem. Mas eu posso, de alguma maneira, fazer com que ela me traga um resultado maior. Sim. Então, eu digo assim, o perfil também do empresário, do gestor, ou o trabalho, a responsabilidade é muito grande e tem que ter esse feeling de inovação, de estar sempre tentando buscar algo novo, algo diferente e se adaptando. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que estar com a organização, com a parte burocrática em dia para nos dar os números, tem que estar sempre com um pezinho no que vai acontecer, naquilo que eu preciso fazer, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que me adaptar, que eu tenho que estar sempre inovando. Então, é a parte burocrática organizada com um pezinho na inovação e na adaptação de oportunidades também, em questão de fatores externos. Então, quanto mais eu estiver organizado e consciente da minha realidade com os meus fatores internos, sempre vai ter fatores externos ou imprevistos que acontecem, mas eles vão me afetar menos, porque eu estou mais organizada, mais preparada. Da mesma forma que como eu tenho um pico bom de vendas, ou se eu tenho uma atividade sazonal e eu estou bem estruturada, eu vou otimizar ao máximo esse meu resultado nessa sazonalidade, para que eu sei que depois eu vou estar mais tranquila nos períodos que eu vou ter menos faturamento. Então, quanto mais eu estiver organizada e tiver essa realidade, os meus números, e ter a minha empresa na mão, os meus relatórios, os meus índices, mais tranquila vai ter, os meus fatores externos vão me afetar menos. Não que não vão me afetar, vão me afetar, mas vão me afetar menos, né? Tá certo. Não, e realmente, é esse o lado de ter tudo registradinho. Tu sabes o que sim pode ser cortado, o que não pode ser cortado, mas que pode me render mais de formas diferentes. Então, como é bom a gente ouvir desta forma, para quem é empresário, para quem é pessoa física, talvez algumas diquinhas aí, levar para a vida e dizer, poxa, será que eu realmente, anotando tudo que eu gasto no meu dia, será que eu realmente preciso de tudo isso? Então,
também diariamente ter a sua análise. Isso é bem, bem importante. E recomendações finais para essa noite, então, Andréa? Então, acredito que um ponto que eu ainda não citei, que também é importante lembrar, é que o empresário tem a empresa. Então, nós temos a pessoa física da pessoa jurídica. Sim. Então, a separação das finanças da parte particular com a pessoa física é essencial, é fundamental. Então, não é porque eu sou a proprietária da empresa que eu posso pegar o dinheiro todo dia no caixa da empresa. Por isso que é pessoa física e pessoa jurídica. Então, o importante é estabelecer um salário, um prolabore para que eu tenha os meus custos, a minha parte pessoal, que todo mundo tem a sua vida pessoal, né? Dentro daquilo que a empresa pode oferecer e saber que aquele valor que eu posso contar, que o caixa da empresa é da empresa e o meu caixa particular, a minha vida, é outra que é separada. Isso. Mesmo que seja um MEI, mesmo que seja um autônomo, mesmo que seja eu que trabalho em casa. O caixa do meu negócio é diferente do caixa meu particular. A minha carteira, a minha bolsa é meu e da empresa é da empresa. Sem contar que hoje a gente sabe que tudo está interligado e a gente sabe que hoje não tem mais isso de tirar um valor de uma conta sem uma nota, sem ter, né? Então, empresa muito mais, ela é cobrada por essa forma. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque é o correto. Precisamos fazer dessa forma porque é o correto e porque existe fiscalização e porque hoje não podemos nem estar fazendo diferente disso se você não quiser receber uma multa né, em algum período ali da tua vida da empresa ou, né, particular. Isso, Laura. A questão tributária, a questão da Receita Federal é importante, porque tem questões que a pessoa física também é contribuinte da Receita Federal. Claro. Também tem um monitoramento, um controle dos seus gastos, dos seus investimentos, nas suas aquisições de bens versus as suas rendas. Então, a Receita Federal também acompanha isso. E da parte da pessoa jurídica também. Toda a parte de estrutura, de movimentação bancária, faturamentos, a tributação adequada. Então, é uma questão não tanto da Receita Federal, mas a questão mais de empresa versus contabilidade, estrutura, parte legal, de estar enquadrada corretamente tributariamente para não onerar tanto o financeiro também. Então, a questão tributária, planejamento tributário também faz parte do planejamento financeiro. É isso aí. E realmente essa questão tributária também precisa estar lá na ponta do lápis na hora dos custos, na hora de colocar a precificação na tua prestação de serviço, no teu produto. A gente sabe que por vezes isso aí passa, mas eu pago mais ou menos tanto. E esse mais ou menos por vezes também não está calculado 100%. Isso, porque na precificação, isso mesmo, Laura, o imposto que eu vou pagar na venda do meu produto também tem que compor, né? Então, quando eu falo em custos fixos variáveis, a parte do preço do imposto que eu vou pagar sobre o meu produto também é fundamental, porque depois você vai ter que pagar para o governo. E se você não precificar isso dentro, vai acabar tendo que tirar do teu bolso depois. Com certeza. Andréa, gostaria de te agradecer por tanta informação de qualidade e acredito que as pessoas em casa estejam realmente, alguma coisinha tem que ter pego, né? Porque é muita informação, são formas de deixar a nossa vida mais leve, pensando que estamos em 5 de janeiro e em tempo de planejar o nosso ano. Não precisa ser um planejamento complexo, Laura. Eu digo, comece de forma simples, comece com poucas informações e depois vai evoluindo. O importante é começar a organização, começar a fazer as anotações, começar a planilhar, começar a separar. Não vai ser no primeiro mês que vai sair todo o teu planejamento, toda a tua organização, porque para planejar eu preciso conhecer os números. Então, que seja algo leve, mas que seja algo necessário. Eu entendo que é importante eu me organizar financeiramente e eu vou começar de acordo com como eu me sinto confortável com os profissionais que me acompanham, mas comece e faça de acordo com a realidade de cada um.
Com certeza. Então, muito obrigada. Gostaria de te agradecer por estar disponível nesta noite para conversar com a gente. Gostaria que também tu deixasse o teu contato para que as pessoas que também gostariam de tirar alguma dúvida contigo, enfim, para que te conheçam um pouquinho mais. Agradeço a oportunidade, Laura, esse nosso bate-papo. Espero ter contribuído um pouquinho com as empresas, com os autônomos, com os empresários, com as pessoas físicas também, de como poder melhorar a parte financeira, que isso também, o equilíbrio financeiro nos traz qualidade de vida. Então, eu acredito muito nisso. Então, qualquer dúvida, estou à disposição também, pode me contatar através da Gestão Contabilidade, onde eu sou proprietária. Então, a gente tem a Gestão Contabilidade aqui em Nova Prata, em Vista Alegre, em Nova Roma do Sul também. Tem um escritório de contabilidade da Inova, no Paraí também, para ficar mais perto dos nossos clientes e de quem busca ou que está precisando de um escritório. E o meu contato pessoal, então, é o WhatsApp 99609-3956. Eu fico à disposição. E muito obrigada a todos. Obrigada a você, Laura. Andréia. Então, agradecendo a Andréia, que esteve conosco essa noite, e gostaria de agradecer você que está em casa, nos acompanhou. Convido para que continue na programação da Conecta Mais. Hoje eu me despeço, porque hoje eu estou realmente entrando em umas férias, né? O Franco está chegando, então logo, logo estarei com ele nos braços. E agora teremos algumas reprises de férias e tudo mais. Também voltarei com mais pessoas aqui, com mais convidados especiais, quem sabe no próximo mês, para que a gente possa já estar continuando esse movimento que a Conecta Mais faz em valorizar tudo de bom que nós temos aqui. Então, agradecendo a todos que me acompanharam até hoje, me viram crescendo com essa barriga, né? Voltarei provavelmente no próximo mês com tudo ok, com meu bebê nos braços. Um abração e até mais. Ótimas férias para quem está de férias também.